Olá, como vai você? Estamos aqui, eu, Alex Duarte, matemático, e a Valdene Cordeiro, que é a nossa intérprete de Libras, para mais uma das nossas aulas sobre análise combinatória. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, e o tema de agora é permutação cíclica. Bom, você vai reparar que ao contrário dos outros temas, né, que nós temos, por exemplo, arranjo simples, arranjo com repetição. Combinação simples, combinação com repetição. Permutação simples, permutação com repetição. A permutação tem mais um caso, que é a permutação cíclica. Então, vou tentar te convencer por quê. O que é análise combinatória? Distribuição de N elementos ou objetos em K posições ou lugares. Por que eu faço essa distinção aqui? Porque, no caso em que a ordem importa, temos dois casos. N maior que K é arranjo e N igual a K é permutação. E aqui nós temos as fórmulas que nós temos visto nas aulas. Bom, então vamos começar com um exemplo. As amigas Ada, Emília, Maria, Olga e Sofia vão a um restaurante e sentam-se em volta de uma mesa circular. Quantas possibilidades existem? Aqui eu observei que eu escolhi esses nomes para o nosso exemplo em homenagem a 7 grandes mulheres matemáticas. A Ada Lovelace, condessa, foi a pioneira da ciência da computação. Emília, em homenagem a Émilie de Châtelet, marquesa francesa. Maria, em homenagem a duas Marias, Maria Gaetana e Mary Somerville, duas matemáticas também. Olga, em homenagem a Olga Tolstoy. E Sofia, em homenagem à matemática russa Sofia Kovalevskaya e à alemã Sophie Germain. Naquela época, o machismo era tão grande que a Sophie Germain, por exemplo, adotou um codinome masculino, que era Antoine Auguste Leblanc. Olha como que eram as coisas. Então, eles estão lá em volta da mesa. Eu fiz aqui 5 esquemas para a gente perceber o seguinte. Compare, por exemplo, o esquema 1 com o esquema 2, por favor. Observa a ordem, né, rodando a partir de Ada para a esquerda aí da sua imagem. Ada, Emília, Maria, Olga e Sofia, né? Coloquei em ordem alfabética. Na mesa 2, o que aconteceu? A ordem permanece a mesma. Ada, Emília, Maria, Olga e Sofia. Então, por exemplo, se na mesa 1 Emília estava à direita de Ada, na mesa 2 também. Se na mesa 1 Olga estava à esquerda de Sofia, na mesa 2 também. Nessas 5 mesas, né, embora elas estejam sentadas em cadeiras diferentes, a ordem relativa é a mesma, né? Quem estava à direita de alguém continua, quem estava à esquerda de alguém continua. Então, para efeito de permutação, no caso da mesa circular e de outras situações, né, de ciclos, estas 5 situações são consideradas iguais. Não faz diferença para todos os efeitos, né? Desde que cada pessoa mantenha sua ordem relativa, né, sua posição relativa. Então, por exemplo, nos 5 diagramas, Olga está à direita de Maria. Né, ok? Então, observa que isso é o conceito de permutação cíclica ou circular. Assim como na permutação com repetição não faz diferença você trocar 2 letras iguais de uma palavra, aqui também não faz diferença a posição relativa das 5 mulheres. Então, vamos definir, a definição é fácil, tá? Permutação cíclica ou permutação circular é PCN, que é simplesmente n menos 1 fatorial. Pessoa, olha como que é fácil, a permutação simples é n fatorial. A cíclica você tira 1 antes de fazer o fatorial, é n menos 1 fatorial. Então, por exemplo, permutação aí no caso, cíclica de 5 mulheres, 5 menos 1 fatorial, 4 fatorial, 24 possibilidades para elas se sentarem em torno da mesa. Eu fiz até um desenho aqui, ó, né? Aqui as abreviações de Ada, Emília, Maria, Olga e Sofia. E eu vou te convencer que essas são as possibilidades, ok? Nós temos aqui 6 vezes 4, 24 possibilidades. Nessa parte de cima, que está com fundo cinza, eu coloquei a Ada sempre na parte superior. Considera a Ada como, nessa posição como início que nós estamos girando para a esquerda, por favor. Então, observe que está em ordem alfabética, olha só. A-E-M-O-S, A-E-M-S-O, A-E-O-M-S, e assim por diante.
Então, eu tenho certeza que nessa parte cinza não tem nada repetido. Na segunda fila aí, né, na parte amarela, o que eu fiz? Troquei Emília com Ada. Então, se antes a Emília estava à direita de Ada, agora ele está à esquerda. E as outras três continuam na mesma posição da mesa de cima. Então, a parte amarela aí também está em ordem alfabética, com exceção do A que foi trocado com o E. Então, eu tenho certeza que na parte amarela não tem repetição. E cinza para amarelo também não tem repetição. Por quê? No cinza, a Emília estava à direita de Ada e no amarelo está à esquerda. Bom, aí eu comecei a pensar as outras possibilidades. Vou dar um exemplo, né, para não alongar muito. Nos diagramas de cima, olha só, já tem, eu coloquei aqui, né, a Maria na parte de cima, aí em todas essas aqui eu olhei as que tem a Maria na parte de cima que não tinham sido desenhadas antes. E coloquei também em uma certa ordem alfabética. E aí só vai sobrar essas outras quatro possibilidades em repetição. Tá? Então é fácil você ver que só tem essas 24 mesmo. Não é tão fácil, né? É um pouquinho trabalhoso, mas não é complicado não. Bom, vamos ver como que isso, outra forma de cair, né? Uma turma de 7 alunos de uma universidade resolveu ir para um barzinho, no qual as mesas são redondas, né? De novo. Acontece que Gabriel e Gustavo estão brigados e não querem se sentar lado a lado. Quantas possibilidades existem? Pessoa, eu estou te dando esse exemplo porque esse é um exemplo comum de análise combinatória, no qual, em vez de contar diretamente as possibilidades, pode ser bem mais fácil você contar todos os casos e depois descontar aqueles que você não quer. Não sei se você lembra da aula de permutação com repetição, por exemplo. Os anagramas da palavra orangotango, que começam com vogal, a gente contou diretamente. Aqui a gente vai contar o total, contar os casos que a gente não quer e subtrair um do outro. Então, ó, total de possibilidades, permutação circular do 7, né, colegas lá universitários, que é 7 menos 1, que é 6 fatorial, que dá 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720 possibilidades. Desse total, vamos excluir aquelas nas quais Gabriel e Gustavo estariam sentados lado a lado. Então, mas olha, atenção para o desenho agora, por favor. O que acontece? Então aqui, ó, se Gabriel e Gustavo estão lado a lado, na esquerda é um jeito, né? O Gabriel está à direita do Gustavo, né? E no desenho da direita, o Gabriel está à esquerda do Gustavo, né? Então, são os dois jeitos em relação a Gabriel e Gustavo. Então, se observa que eu emendei os dois aqui no desenho, que em cada um desses diagramas é como se eles fossem uma pessoa só, entre aspas. Né? Vamos dizer assim, ou é o Guga ou é o Gagu. Então, na verdade, né, se você considerar o diagrama da esquerda, né, nós estamos agora girando 6 conjuntos. Né? O conjunto Gustavo, Gabriel e mais as outras 5 pessoas. Né? Permutação circular de 6, que dá 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. E no diagrama da direita, nós também estamos girando 6 conjuntos. O conjunto Gagu, sendo considerado uma coisa só, e as outras 5 pessoas, os outros 5 colegas. De novo, permutação circular de 6, que é 5 fatorial, que é 120. Então, de novo, gente, como acontece uma coisa ou outra na matemática, ou é mais, lembra? Total, 120 possibilidades do Guga, mais 120 do Gagu, 240 possibilidades para este caso. E agora a gente desconta, né? 720 do total, menos as 240, nas quais Gabriel e Gustavo estão lado a lado. Então, resposta do exercício, 720 menos 240, 480 possibilidades. Então, guarde bem essa técnica, tá? Que é outra técnica importante da análise combinatória. Você contar o total e você descontar os casos que você não quer. Ok? E agora um convite para você, pessoa. Vamos fazer uma revisão geral do que foi visto até agora, né? Porque é muita coisa. Pausa.
né, vou conversar com você aqui em 1 minuto. Qual que é a dificuldade da análise combinatória? Por que a análise combinatória é considerada por muitos uma das partes da matemática mais difíceis do ensino médio? Não é que as fórmulas são difíceis, né? O mais difícil é você montar o problema, você reconhecer o problema, você olhar e falar, será que esse é o problema de permutação? Será que é de arranjo? Será que é de combinação? Depois, né, tem repetição, não tem repetição, é cíclico, não é cíclico? Né? Então, isso aí que está, né? Depois que você reconhecer, aí você vai montar a estratégia para resolver o problema. E, de novo, sempre que possível, evitando fórmulas, né? É bom saber as fórmulas porque elas vão encurtar o caminho, né? Mas vamos evitar se possível. Então, vamos começar assim, ó. Primeira pergunta, caiu o problema de análise combinatória, por favor, você vai se perguntar, a ordem importa? Né? Então, vamos dar 2 exemplos, um que a ordem importa, outro que a ordem não importa. Um exemplo que a ordem importa, você está criando uma senha de banco com 5 algarismos, é claro que a senha 1, 2, 3, 4, 5 é diferente da senha 5, 4, 3, 2, 1. É um exemplo que a ordem importa. Um exemplo que a ordem não importa, tem 10 pessoas no seu trabalho, aí 3 vão sair para cumprir, uma equipe, né, vai sair para cumprir alguma coisa. Né? Só que a equipe, sei lá, do Alex, da Graziella e do Ian é a mesma equipe do Ian, da Graziella e do Alex. Né? Assim, são as mesmas pessoas, então nesse caso a ordem não importa. Né? Desde que não tenha um chefe, por exemplo, então esse é um caso no qual a ordem não importa. Continuando, a ordem importa? Se sua resposta for sim, você vai identificar o seguinte, você vai comparar N, o número de elementos, com K, o número de posições. O que são elementos? São pessoas, são letras, são algarismos, aquilo que você está distribuindo. E o que são posições? São lugares. São a posição dos algarismos numa senha de banco, tá certo? A quantidade de gente que tem na comissão, a quantidade de lugares que tem no sofá. Tá? Então, você está distribuindo os elementos, entre aspas, que são N, nas posições que são K. E aí você vai comparar. Se o N for maior que K, você tem um arranjo, ok? Um arranjo. Bom, aí você vai se perguntar, tá, já sei que é um arranjo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 10 algarismos para criar uma senha de 7, né? Ok? E a ordem importa. Mas será que eu posso repetir? Por exemplo, para criar uma senha de banco, você pode repetir sim, né? Por que não? Ou então você fala, não, eu não quero repetir algarismos na minha senha. Então você vai responder a esta pergunta-chave. Será que eu posso repetir? Já identifiquei que a ordem importa, já identifiquei que eu tenho mais elementos que posições, é um arranjo. Se a resposta for não, né, não pode repetir a ordem, é o arranjo simples. Arranjo de N elementos em K posições. Ou você pode ler arranjo de N elementos tomados K a K. Ou seja, o que significa esse português tomados K a K? Escolhidos K elementos de cada vez. Qual que é a fórmula do arranjo simples? N fatorial sobre N menos K fatorial. Então, guarde, pessoa, essa palavra simples no contexto da análise combinatória significa que não pode repetir. Simples significa sem repetição. Já se a sua resposta for sim, eu posso repetir, aí é claro, arranjo com repetição. Então tá aí, ó, arranjo com repetição de NK é simplesmente N elevado a K. A fórmula fica, inclusive, bem mais simples, né? Porque se você pode repetir, né? Quantas possibilidades você tem para a primeira posição? N. E para a segunda posição? N. E para a terceira posição? N. Até você chegar na késima posição. N vezes N vezes N, etc. K vezes é N elevado a K. Então, até sugiro que você não decore esta fórmula, né? É mais fácil você pensar isso lá no contexto. Bom, e você ainda tem o caso N igual a K, que é um caso particular, que é o caso da permutação. E aqui eu desenhei essa setinha amarela exatamente para você lembrar que a permutação pode ser vista como um caso particular do arranjo. Se você pegar as fórmulas do arranjo com N igual a K, você vai cair nas fórmulas da permutação. Ok?
E aí você vai se fazer a mesma pergunta. Será que eu posso repetir? Bom, se a resposta for não, eu não posso repetir, ainda tem outra pergunta. Tem ciclo? Né? Então, por exemplo, né, naquele caso que a gente viu das pessoas sentadas em torno da mesa, tem um ciclo, né? Então, se a sua resposta da segunda pergunta for não, não tem ciclo, é permutação simples. Então, aqui simples, além de não repete, significa o quê? Também que não tem ciclo. Qual é a fórmula? É bem tranquila também. Olha lá. Permutação de n é n fatorial. Ok? Já se a sua resposta da pergunta for sim, tá, não pode repetir, mas tem ciclo, né? Igual as moças sentadas em volta da mesa. Gente, é claro que não pode repetir, né? Não tem jeito da pessoa sentar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não tem de jeito da Ana sentar em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Então não pode repetir, mas tem ciclo. Né? Então, aí é a permutação cíclica, que nós estamos vendo hoje, né? Permutação cíclica de n, que é n menos 1 fatorial. Já se a sua resposta à pergunta pode repetir for sim, aí você tem a permutação com repetição. Então, lembra, como é que é a permutação com repetição? Tem o n embaixo, que é quantos elementos você tem. Para cada repetição, você tem uma letra lá, ó, alfa, beta, gama. No numerador fica o n fatorial, no denominador fica o produto dos outros, alfa fatorial vezes beta fatorial, vezes gama fatorial, vezes delta fatorial. Lembra lá dos anagramas, né? Cada letra repetida na palavra vai gerar para nós alguém aqui fatorial no denominador, perfeito? Bom, voltando na primeira pergunta, a ordem importa, a sua resposta foi não, igual na hora que você vai criar uma comissão. Né? Não, a ordem não importa. Aí não é arranjo, não é permutação. Agora você tem um problema de combinação, ok? Muito bem. E aí você vai de novo perguntar. Pode repetir? Se a resposta for não, é combinação simples. Então a palavra simples no contexto é sem repetição. Como é que é a combinação de n, k a k? Ou combinação de n elementos tomados k a k. N fatorial sobre k fatorial sobre n menos k fatorial. Você, Alex, eu vi isso num livro com np. Pode, tem livro que usa, em vez de k, usa p. Alex, em vez de ver assim, igual você escreveu aí, igual está no PET, né? O n ao lado do k, está o n embaixo, o p em cima, né? Parece até química, parece um elemento da tabela periódica. Pode também. Tem livro que usa o n embaixo e o p em cima, tá? É só o importante você saber que aquilo é combinação de n elementos tomados p a p. Né? E outra coisa, tá? Na matemática, não confunda o uso dessas palavras com significado técnico, né? Arranjo, permutação, combinação, com o uso do dia a dia, né? Eu vou fazer aqui uma combinação de roupas para eu sair, ok? Então não confunda o uso comum da palavra com o uso matemático da palavra, né? Aqui elas têm um significado preciso. Finalmente, se a ordem não importa, mas pode repetir, nós temos então uma combinação com repetição. Está lá, ó. Combinação com repetição de nk. E aí a fórmula é numerador n mais k menos 1 fatorial. Denominador k fatorial n menos 1 fatorial. Eu sei que você vai me falar assim, nossa, Alex, mas essa ordem aqui, essa fórmula aqui está horrível, está péssima. Não, eu sei. Então, na hora que a gente for falar essa aula, eu vou te dar uma dica que vai simplificar bastante o uso dessa fórmula. Né? Eu não sei essa fórmula de cor, né? Eu uso exatamente essa técnica que eu vou te informar nessa aula, tá? Estou te dando um spoilerzinho. Então, aqui nós temos um diagrama geral. Pessoa, nesse diagrama, tá? Então, de novo, eu não quero que você se preocupe essencialmente com a fórmula em si. Eu quero que você saiba usar esta lógica, ou seja, eu quero que você saiba distinguir a situação que é um arranjo, da situação que é uma permutação, da situação que é uma combinação. Depois fica até mais fácil, né? Você só vai decidir se pode repetir e se não pode repetir. E outras técnicas gerais, como por exemplo, né? Calcular as partes, depois somar tudo, ou então calcular tudo, depois descontar aquilo que a gente não quer, ok? Mas o mais importante é isso aqui, é você saber distinguir aquele problema de que é aquele problema, perfeito? E ainda não acabou, que a gente viu também o triângulo de Pascal em uma das aulas e relacionamos com, por exemplo, polinômio.
e vimos que cada posição do triângulo de Pascal é uma combinação. Isso aqui é como a gente ficou depois desta aula. Muito obrigado, estas são as nossas referências e até a próxima aula.